Já foi? Sim, gravação iniciada. Ah, mamãe precisa. Ai, mamãe vai ser brava. Juliana, Oi. consegue dar um forward no LinkedIn agora? Ah, Tem? Vou encaminhar. Vou. Boa tarde, professor Simone. Boa noite. Boa noite já. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, Roberta, Atamar, o Alexandre Arenali. Há quanto tempo, hein, Alexandre? Quanto tempo, professor? Tudo bem? A Juliana, Paulo, olha que belezinha. Olá, professor. Professor Oiadomari. Estamos todos aqui presentes. E a professora Liliane, como sempre, a nossa Queen of Webinars. O Zeca que é o filho dela. Exato. Professora Ana Hu. Tudo bem? E Ana Ru, tudo bem? Tudo bom, gente? Eu vou desligar o fone para não atrapalhar na reunião. Boa noite para todo mundo. Eu tinha dado um papinho com todo mundo aí antes. Até mais. Até. Vamos começar, hein? A Tomari vai iniciar, tá bom? Legal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar.
Essa noite nós vamos falar de Business Partner como desafios para as áreas de contabilidade e finanças. Meu nome é Liliane Segura, sou professora do programa de pós-graduação em Controladoria de Finanças Empresariais. Estou coordenando esse evento, agora, que vai se realizar agora. Agradeço a participação da Juliana Vieira Boas, aluna do mestrado profissional em Controladoria e Finanças Empresariais, como co-organizadora desse evento. Nós damos as boas-vindas a todos que estão participando do webinar. Esse evento tem como objetivo trazer um debate sobre o desafio do Business Partner para as áreas de contabilidade e finanças. São temas que estão sendo discutidos pelos nossos alunos no nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais. E eu convido agora o professor doutor José Carlos Teomar Soia-Domari, coordenador do programa de mestrado e doutorado profissional em Controladoria e Finanças Empresariais, para abrir formalmente o evento. Professor Soia-Domari. Obrigado, professora Liliane, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, também aí aos palestrantes, pelo tempo, né, que vocês se dedicam a disseminar conhecimento. Então, eu acho que a proposta do programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, que nós temos aqui o curso de mestrado e de doutorado, né, é criar e disseminar o conhecimento. Então, a gente faz um desafio para os nossos alunos, tanto de mestrado e doutorado, é que a gente vai criar as melhores práticas nesse programa, nesse espaço, né? Então, aqueles que porventura se interessarem aí, né, em fazer o nosso processo seletivo, as inscrições estarão abertas, acho que a partir de setembro, e portanto, aquelas pessoas que ainda não têm o título de mestre, né, querem ser os especialistas no tema, né, e é muito importante que esse tema de Business Partner foi desenvolvido no programa, né, outros programas eventualmente também estudaram, mas esse conhecimento que está sendo compartilhado hoje, ele é baseado em pesquisa. Então, é isso que eu acho que é importante ressaltar, né, especificamente desse webinar e de todos aqueles webinars que o programa promove, né? Então, espero aí que todos tenham um bom evento, que aprendam, que compartilhem conhecimento, né, e que possam, eventualmente, vir a fazer alguns programas que nós desenvolvemos, né? Então, essa linha de Business Partner, eu costumo dizer que business você precisa, então, ser orientado para o negócio, e partner você precisa ser o parceiro, né? Quer dizer, então, precisa ter empatia, em tese, com o outro lado, que é o usuário da informação de contabilidade, de controladoria e de finanças. Os professores do programa aí se envolvem com esses temas, né? Evidentemente com outros temas também, mas esse tema, então, saiu também, né, da dissertação lá do Arenales, orientado aí pela professora Ana Hu, né? Depois o Arenales passou aí também, né, Arenales a disseminar esse conhecimento em outros fóruns, né? E acho que é um bom momento aí do Arenales e os colegas discutirem esse tema que é importante para a prática, né? Para a prática das organizações. Então, devolvo a palavra aí à professora Liliane, agradeço também a presença dos colegas, dos professores que estão aí também nessa interação com vocês. Muito obrigado, até mais. Vou ficar por aqui. Obrigada, professora Domari. Dando continuidade, então, para o nosso evento, eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que divulgou o evento, e à Universidade Mackenzie, que apoia a disseminação do nosso conhecimento. Também quero agradecer aos profissionais que estão debatendo, que além de alunos nossos, são profissionais, são pessoas de mercado, e que aceitaram participar de mais esse webinar. O formato do evento vai ser o seguinte: o Alexandre Arenales vai fazer uma apresentação e as suas considerações sobre o tema, baseado na sua dissertação de mestrado, que foi realizada em 2015, e em seguida nós vamos abrir para um debate entre o Alexandre e as pessoas os outros alunos que já estão pesquisando esse mesmo tema, estão trabalhando nas suas dissertações com esse mesmo tema
no nosso mestrado e doutorado, né? São 4 profissionais com larga experiência nas áreas de atuação. São eles, em ordem, o Alexandre Arenales, economista, Tamar Klein, contadora, Paulo Henrique de Campos, contador, Roberta Zara, economista e contadora. As perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem ficar à vontade, façam pelo chat. A Juliana está fazendo a gestão desse chat, vai conduzir as perguntas conforme elas aparecerem. A gente tenta responder sempre a maior parte das perguntas, nem sempre a gente consegue tudo, mas mesmo que vocês não sejam respondidos, a gente pode passar para os palestrantes e eles respondem depois, tá? Para quem precisa de certificado de participação, durante o evento, nós vamos colocar um link da lista de presença do evento, lembrando que para a graduação está valendo 2 horas complementares e também vale a PO para o pessoal de mestrado e doutorado, tá bom? Agradeço novamente a todos os participantes, eu vou passar para a Juliana, que vai conduzir a apresentação dos palestrantes. Juliana. Boa noite. Eu vou apresentar para vocês agora o currículo dos nossos participantes, né, no nosso evento, começando pelo Alexandre Arenales, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Controladoria Empresarial pelo nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e está cursando MBA Executivo em Finanças pelo INSPER. Ele possui trabalhos publicados nas áreas de Economia Internacional e Contabilidade Gerencial, com experiência de mais de 10 anos nas áreas de Planejamento, Controle, Marketing, Pricing e Estratégia. E ele tem atuado em diferentes indústrias e mercados, tais como o segmento de construção, químico e agro. E atualmente é responsável pela área de Controladoria de Operações e Avaliações Econômicas para a América Latina, da Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF. A Tamar Klein Alvarenga é doutoranda em Controladoria e Finanças Empresariais, também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em Controladoria e Finanças, também pelo nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, do Mackenzie, é contadora, graduada em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Fundação Santo André, é sócia da empresa IL Management, que presta consultoria em controladoria gerencial e contabilidade para empresas internacionais, tem experiência profissional de 15 anos na área de contabilidade e controladoria para empresas de médio porte. O Paulo Henrique Campos, de Campos, mestrando em Controladoria e Finanças Empresariais pelo programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais aqui do Mackenzie, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Cruzeiro do Sul, é pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito e possui experiência em Big Four, instituições financeiras nas áreas tributárias, contábeis e atualmente trabalha com planejamento financeiro na Volkswagen. A Roberta Zara, mestranda em Controladoria e Finanças Empresariais, também pelo nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças do Mackenzie, é graduada em Economia pela Universidade Mackenzie, também graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Trevisan, é sócia da Advisor, Auditores e Consultores, tem experiência em auditoria, em controles internos e gestão contábil e atua também em projetos de fusões e aquisições, em trabalhos de avaliações de empresas, alocação de preços de compra, testes de impairment e compliance. Agora, dando início à nossa apresentação, né, do tema Business Partner como desafio para a área de controladoria e finança, o nosso convidado, Alexandre Arenales, vai fazer a sua apresentação, dando uma visão geral da sua dissertação de mestrado, que foi realizada em 2015, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alexandre, agora eu passo a palavra a você. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, aí, queria agradecer o convite da universidade. Para mim é um prazer estar aqui de volta para conversar com vocês. E, bom,
Para começar, né, eu vou dividir minha apresentação em duas partes para organizar a nossa noite aqui, e vou deixar também o espaço para a gente poder discutir e debater entre todos nós, né. A primeira parte, né, eu vou basicamente focar especificamente no projeto de pesquisa que eu fiz na empresa, né, e a segunda parte eu vou trazer um pouco dos achados, né, que eu encontrei durante o projeto de pesquisa no meio acadêmico. Talvez começando então com a primeira parte, que é relacionada à pesquisa propriamente dita para a BASF, né? Para aqueles que não conhecem a BASF, talvez falar rapidamente o que é uma empresa, é uma indústria, na verdade, química, né? Multinacional, de origem alemã, centenária, e mais de 150 anos de história, que tem produtos aí ou soluções para diversos mercados, né? Desde produtos de agricultura, tintas, construção civil, indústria automotivas, enfim. Então, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ela acaba que está presente dentro de nossas vidas. E 5 anos atrás, né, quando eu fui fazer esse trabalho de dissertação do mestrado, eu fui procurar, né, conversar com os executivos da empresa, alguma dor ou algum problema, né, que a empresa vinha sofrendo e que eu pudesse, de alguma maneira, contribuir relacionando essa experiência acadêmica com a experiência profissional. E nesse contexto de transformação que a empresa vinha vivendo em termos do papel do controller, né, é que veio o tema de business partnering, né, da controladoria para a BASF. Nós tivemos algumas iniciativas globais da empresa em relação ao papel de transformação do controller. Então, eles instituíram em 2008 algo chamado Controller Mission, que basicamente dizia que o controller ele tinha a missão, né, o objetivo de garantir o entendimento econômico-financeiro para as tomadas de decisão. Mas como que seria feito esse entendimento, como que seria feita essa recomendação? Como que os controllers, né, poderiam dar essas recomendações? E aí que veio, então, esse conceito de business partnering dentro da empresa. E diante desse contexto, né, de que era algo novo que estava surgindo dentro da empresa, nós resolvemos, então, fazer um trabalho, um diagnóstico, melhor dizendo, né, sobre qual é o nível de percepção do business partnering da controladoria junto aos seus parceiros internos. E foi aí, então, que surgiu a pesquisa de dissertação de mestrado que eu trabalhei. Então, metodologicamente falando, ela foi uma pesquisa quantitativa, onde nós avaliamos os colaboradores, né, os empregados na área de controladoria, como um grupo, e um segundo grupo que seriam os parceiros internos, que nós consideramos aí como a liderança da empresa. Então, aí a gente chamou, né, enviou questionários, né, online, via correios, via e-mail, perdão, desde gerência até o presidente da empresa aqui no Brasil e região. Então, foi um escopo que a gente chamou na BASF de regional, América do Sul, né? Então, envolvia Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, principalmente, onde a gente tem os principais escritórios aqui na América do Sul. E nós, então, buscamos aí como objetivo principal do trabalho ver esse nível de maturidade, né, em relação ao business partnering da controladoria junto aos seus parceiros. Um segundo objetivo era de avaliar o gap, né, a diferença entre a nível de autopercepção de business partner dos controllers em relação ao dos seus parceiros. E terceiro, não menos importante, foi de avaliar se havia distinção, né, entre a percepção de nível de business partnering entre as diferentes áreas que a controladoria, de alguma maneira, interage, ou entre as diferentes localidades que a controladoria interage. Bom, então, feito isso, encontrado o problema, né, ou melhor, uma oportunidade, que aí começou o trabalho. Nós fizemos essa pesquisa, então, com mais de 200 pessoas respondendo, né, então teve uma amostra bastante importante. E o que veio como bônus aí para mim, pessoalmente, dizendo, é que por a empresa já ter essa iniciativa de alguma maneira instituída, né, ou pensada, estruturada, eu já saí com alguns construtos pré-estabelecidos
do que seria, né, o Business Partnering. Então, dentro da BASF, já existia, então, 3 grandes grupos, né, chamados de clusters aí de habilidades para ser Business Partner, né, e foi explorando esses clusters, né, esses grupos de habilidades que eu fiz o trabalho. Então, relembrando, são 3 grandes competências, ou grupo de competências que se julga, né, pela empresa importante para fazer o Business Partnering, que são, primeiro, são as habilidades de interação. O que seriam essas habilidades de interação? São as habilidades propriamente de comunicação, de trazer uma mensagem concisa, traduzir mensagens complexas numa linguagem simples, enfim, traduzir esse mundo de finanças, contabilidade e controladoria para aqueles profissionais que não estão lidando diariamente com esse tipo de conteúdo. O segundo grupo é o chamado de habilidades analíticas, que seriam mais relacionadas à capacidade propriamente dita da área de finanças e controladoria, contabilidade, então o conhecimento mais técnico, né, o hard skill ali, que a gente chama. E por último, o que chamou de habilidade comercial, né, que seria no sentido de a controladoria ou o profissional em controladoria ter a capacidade, né, de não só olhar o seu arcabouço ou sua ferramenta de dentro de casa, ele tem que ter capacidade de entender o business, entender o negócio. E para isso ele precisa olhar para o concorrente, precisa olhar para o mercado, olhar para a estratégia da empresa e olhar para frente. E não necessariamente como era feito no passado, que a gente tinha uma tendência de ver esses profissionais mais olhando para o passado, né, para o retrovisor, e não para frente. E aí, resumindo, como resultado, né, da pesquisa, foi muito interessante porque a gente percebeu uma avaliação, né, o resultado mostrou que os colaboradores, né, o management da empresa avaliou muito positivamente a controladoria junto a eles, né. Então, tem uma percepção que efetivamente eles geram valor, a controladoria gera valor para as tomadas de decisão e no suporte das atividades da empresa. Com destaque aí para características de garantir temas de compliance, né, normas e diretrizes da empresa, uma ampla difusão aí do conhecimento, e terceiro seria a capacidade da controladoria de gerar relações de confiança, que a gente sabe, né, tomar decisão, para a gente tomar uma decisão, a gente também precisa confiar no que está sendo informado ali para a gente, ou trazido para a gente, né, para o management da empresa. E o que eu diria que saiu como finding, aí, o resultado interessante de pontos de melhoria, né, foi em relação à própria habilidade de concisão da controladoria, e talvez aí seja um pouco do contexto, né, que a empresa é muito grande, né, então às vezes tem muita informação, muitas chamadas dotted lines, né, muitas linhas de interação. Então, talvez se dificulte um pouco a traduzir esse sistema organizacional da empresa, que é matricial. E também viu-se também a necessidade, né, ou a possibilidade da controladoria efetivamente ter um olhar mais para fora e menos para dentro, né? Que é aquilo que eu comentei, de ter uma visão um pouco mais estratégica e não só aquela visão mais tática. Confirmamos que não existia a distinção entre avaliação do papel do controle entre as localidades ou entre seus parceiros. Então, independente se é o nível de diretoria ou de gerência, tanto faz, a percepção, de um modo geral, é a mesma sobre como a controladoria atua. E, por último, curiosamente, os controles, de um modo geral, se avaliaram mais business partners, né, a percepção deles, do que a percepção dos seus parceiros internos. Então, mostrando aí que tem espaço aí de melhoria, né? Principalmente porque onde a gente acha que talvez é bom, na percepção do terceiro não é tão bom assim. De modo geral, isso é o que eu queria trazer um pouco bem rapidamente, sumarizando, né, os resultados da minha pesquisa. E, por outro lado, também queria compartilhar um pouco do trabalho feito, né, para também, no sentido acadêmico, né, em termos de pesquisa. Eu fiz uma revisão bibliográfica sistêmica dos últimos 10 anos na época, né? Então, hoje agora já são 15 anos atrás, onde eu busquei nos principais periódicos aí
de contabilidade gerencial, né, de controladoria, para fazer essa revisão, né, do que estava sendo dito em termos de, ou difundido, discutido em termos de business partnering, né. E aí eu pesquisei, até peguei uma colinha aqui, gente, alguns periódicos aí, vocês vão ver, renomados, né, para ver confirmar se havia trabalhos sobre o tema. Então, o European Account Review, Management Accounting Research, o Accounting Organization Society, American Accounting Association, como referências aí globais, né, de academia. E, por outro lado, também busquei aqui no Congresso da USP, de Contabilidade e Controladoria, e a Revista de Contabilidade e Finanças, materiais, né, que pudessem suportar essa discussão, né, sobre business partnering, né. E foram mais de 1.500 trabalhos analisados, então deu um belo banco de dados. E para minha surpresa, ou para nossa surpresa na época, né, apesar de ser um tema bastante relevante, existiam poucos trabalhos, né, que efetivamente discutiam sobre o tema de business partnering. Se eu não me engano, a gente estava falando em torno de 1%, menos de 1% dos trabalhos tinham esse tema como discussão central, ou como objetivo primário, objetivo secundário. E aí foi interessante que isso despertou um interesse bastante grande aí da minha parte para buscar um pouco mais a trajetória e a evolução desse tema, não só de business partnering, né, mas o tema de papel, né, do profissional em contabilidade, finanças e controladoria. E nessa pesquisa, foi interessante que foi possível montar como se fosse um timeline, né, uma linha do tempo, mostrando a evolução dos termos, né, dos jargões para esse tipo de profissional. Então, lá no passado, a gente via, por volta da década de 50, 60, trabalhos referenciando o profissional de contabilidade, controladoria, para termos de chamados, por exemplo, guardador de livro, né, que é o bookkeeper, ou scorekeeping, né, que é registrar informações, ou tem termos que eles utilizavam chamado watchdog, que era aquele cão de guarda, né, garantindo que os números não fossem lançados ali no seu resultado. Outro termo muito utilizado na época, ou no passado, era o contador de feijão, que é aquele estereótipo do contador ali, contando pecinha por pecinha. E por aí vai, né? Eu acho que por fim tinha um termo que também era bastante utilizado, era o de number crunching, né? Que basicamente ali o profissional de contabilidade, finanças, está ali mais para triturar os números, desvendar os números, do que propriamente suportar com alguma informação para tomada de decisão. E aí a gente vê, por outro lado, né, outros termos, né, os jargões muito mais, vamos dizer, contemporâneos, né, trazendo para a nossa realidade de hoje, onde já se via, né, ou já se discutia o papel desses profissionais como agentes de mudança, ou consultores internos, ou o próprio termo business partner, ou business controller, business analyst. Então, todos esses eram termos muito mais, vamos dizer, discutidos na literatura mais recente do que no passado. E, por fim, aí o último termo que eu encontrei na época, isso datava aí por volta de 2012, 2015 mesmo, era o termo de copiloto, que tem tudo a ver também com o trabalho que eu fiz na BASF, né, que o copiloto está ali, né, para ajudar, né, o navegador, o motorista, né, a fazer a melhor rota. Então, o controller ali, né, na visão desses autores, estava ali para copilotar, né, a empresa, né, e levar a empresa para o caminho correto. E aí essas discussões foram muito interessantes, porque além de trazer essa linha do tempo em termos dos jargões, né, ou das palavras aí, como eram conhecidos os profissionais de controle, finanças e contabilidade, também teve um material muito interessante onde falava, né, do que é necessário para ser business partner, né? E se vocês me perguntassem se eu pudesse resumir em duas coisas para facilitar a vida, é simples, é conhecer o seu negócio e conhecer sua operação. Sua operação, para quê? Para que você saiba, né, os atalhos, né, os caminhos, de modo que você possa ter uma operação eficiente, confiável, né, segura. E, por outro lado, conhecer o mercado para que você efetivamente possa auxiliar, né, o negócio, o business, para a tomada de decisão mais assertiva.
E, finalmente, aí, falando ainda sobre papel, né, teve uma linha de trabalho muito interessante, onde se falava, né, quais são as competências necessárias para o controller ou para o profissional de finanças. E aí é interessante que, à medida que o tempo foi passando, o grau de importância para o lado técnico foi perdendo espaço, né, para o lado comportamental, que tem a ver, então, com o quê? Com habilidade de comunicação, persuasão, apresentação, né, que tem tudo a ver com, no final das contas, do que foi desenvolvido internamente na BASF. Então, foi um link muito legal, onde pude aliar, né, uma visão acadêmica, né, literária, né, de publicação, dos trabalhos, com efetivamente algo concreto que a gente pôde acompanhar aí no mercado de trabalho. Obrigada, Alexandre, pela excelente apresentação. Agora a gente vai dar continuidade com os nossos debates, né, com os demais convidados. Aí, não sei quem quer iniciar, fazendo questionamento para o Alexandre ou levantando algum ponto de discussão. Talvez possa ser a Tamar. Quer começar, Tamar? Isso, pode ser. Alexandre, na sua tese de dissertação, dos resultados que você chegou na sua pesquisa, que você identificou, é que o usuário interno ele esperava da controladoria uma capacidade de sintetizar a informação, né, de simplificar. Isso ficou bastante evidente quando você verificou nos seus resultados que teve baixa avaliação no questionário, né, na survey que você aplicou, dos itens traduzir temas complexos em simples e sintetizar o status do negócio em 1 minuto, né? Então, eu queria saber um pouquinho, na sua visão, qual o papel do profissional que atua como business partner para traduzir essa complexidade e qual papel a tecnologia tem na sintetização e simplificação da informação. Poxa, muito legal. Realmente, não foi uma surpresa quando a gente viu esses resultados, né? Porque, como eu comentei, né, a empresa, a gente está falando aí de mais de 100 mil funcionários, né? Então, 13 divisões, 14 divisões na época, muitos negócios. Então, é uma empresa muito grande e fazer a engrenagem rodar, às vezes você precisa de muitas ferramentas, né? Para, de alguma maneira, atender às necessidades ou especificidades de cada negócio. Então, quando a gente pensa no balanço entre transparência, né, e harmonização, a gente acaba tendo um descompasso. Ou você tem harmonização, todos os processos iguais para todos, e aí você tem menos transparência consequentemente, ou você acaba tendo que customizar, mas você harmoniza menos. E eu acho que o profissional, de um modo geral, nessa área, ele sofre com esse dilema, né, entre trazer harmonização e profundidade. E isso, no final das contas, é o que, na minha visão, impacta no tema de ter a capacidade de ser mais conciso ou mais direto. Porque acaba que a gente, no sentido de trazer maior transparência, maior profundidade nos temas, né, seja nos sistemas de informação, nos relatórios, nos reports, acaba que você gera uma complexidade adicional e que depois gerenciar isso, né, se torna muito difícil. E aí vai da habilidade de cada um, né, de cada indivíduo, colaborador, conseguir, né, traduzir todo esse aparato que é construído para trazer maior transparência para uma linguagem mais simples. Então, eu diria que o desafio não é fácil, há que se ponderar o balanço entre isso, né, profundidade e harmonização, e eu acho que o que você comentou no final, né, de digitalização, automatização, enfim, inovação, é o caminho para isso. Porque uma vez que nós, cada vez mais, temos processos que podem ser, de alguma maneira, migrados, né, de inputs manuais, de pessoas para máquinas ou ferramentas, a gente vai, com certeza, garantir que fique mais fácil essa comunicação. O grande desafio aí, para mim, vai ser que nós vamos ter, né, nós como profissionais dessa área, nós vamos ter que aprender a lidar com esse tipo de ferramenta.
Então, nós vamos ter que ter a capacidade de traduzir essas ferramentas mais digitais, né, para os tomadores de decisão, né, para a linha de negócio de frente. Eu acho que esse é o contexto, o desafio que nós vamos viver aí, nos próximos anos. Perfeito. Então, a gente tem que estar muito alinhado aí com as tendências, né, para já tentar sair na frente, né, com relação a toda essa mudança que sofreu e vai sofrer cada vez mais na tecnologia na nossa área, né? Com certeza, Tamar. E Tamar, inclusive eu estava batendo um papo antes aqui de começar a live, né, com a professora Ana Rui, falando do doutorado, né? E, eventualmente, se eu for embarcar num desafio desses, eu acho que um tema super relevante e interessante para discutir é o papel futuro, né? Do profissional. Aqui a gente falou muito de como era e como é hoje. Mas qual o papel futuro? E o papel futuro, na minha visão, vem muito em linha nesse contexto de digitalização e inovação. Perfeito, muito legal. E esse comentário que você fez, né? Primeiro a gente aprende a ser técnico, né? Isso você acaba sendo muito detalhista, né? Mas num segundo momento, menos é mais, né? Então você precisa condensar a informação. E aí tá uma dificuldade de lidar com o nosso aprendizado, né? A gente aprendeu a ser muito técnico e de repente você tem que ser mais simplista, né? Exatamente. Legal. Tem uma outra questão também que eu gostaria de fazer, que, assim, conceitualmente, o papel principal da controladoria é prover o alinhamento, né, da empresa com a estratégia do negócio, né? Uhum. Mas na sua pesquisa, né, segundo o resultado da sua pesquisa, o usuário interno, ele espera que a controladoria faça um monitoramento do mercado. Uhum. Isso ficou evidente pela baixa avaliação nos itens, né, do resultado da sua pesquisa também, no survey, no questionário que você aplicou, nos itens comparação de desempenho com os concorrentes, antecipação de externalidades, né, como oportunidades e os riscos que estão atrelados ao negócio, e referir-se regularmente à estratégia da empresa. Na sua visão, a controladoria está cada vez mais assumindo essa posição de também repensar a estratégia e não apenas prover o alinhamento interno? Com certeza, com certeza. Uma das decisões tomadas, por exemplo, da BASF, foi de colocar a controladoria dentro do management da empresa. Então, para quê? Para dar justamente mais autonomia, empoderamento e reconhecimento nas decisões estratégicas, né? Então, no meu ponto de vista, é uma tendência natural que deve ocorrer em muitas organizações, porque hoje só prover a informação por si só não é suficiente. É necessário aí que você conheça o business, conheça a operação, conheça o negócio, para que de alguma maneira você possa ser mais assertivo nas tomadas de decisão. Com certeza aí na minha visão particular, é uma tendência que tende a continuar, né, tendo o controle numa visão mais estratégica. Em relação ao que você falou da pesquisa, também não foi uma surpresa essa baixa avaliação em relação a avaliar os competidores, né, ao contexto externo, porque também a gente tem que delimitar um pouco as linhas de trabalho, né, o accountability, né, quem é o responsável ali, de repente, de estar efetivamente acompanhando o mercado, vendo, sei lá, uma estatística de exportação, importação, é uma área de business intelligence, né, uma área de marketing, e a controladoria está ali muito mais no sentido de suportar, né, de participar, mas não necessariamente tem aquela accountability, né, aquela responsabilidade de fazer a atividade. E talvez o que faltou para a empresa comunicar melhor é esse papel da controladoria nesse sentido. Ou seja, melhor é a gente começar a estudar estratégia, né? Talvez porque, já que a gente vai fazer esse papel, quanto mais conhecer a respeito disso, melhor, né? Com certeza, com certeza. De novo, é o balanço, né? Entre o tático, a gente precisa conhecer a operação, precisa conhecer o nosso dia a dia, mas com certeza a gente tem que saber qual é o rumo, né? Qual é o path que nós queremos seguir. Legal, obrigada. Muito boa a discussão aí de Posso vocês, fazer um muito comentário? interessante. Pode. Posso fazer um comentário, Alexandre? Eu acho que esse é o ponto da nossa profissão, né? Eu acho que esse é o ponto alto da nossa profissão, porque a gente sabe muito bem o tático, a gente entende muito bem, e nós somos levados a decisões estratégicas que são fundamentais para o conhecimento que a gente tem, né?
Então, a gente tem que aprender a usar isso como ferramenta na nossa profissão. A profissão de contador, ela está sendo exigida, né? Então, eu tenho ouvido muito das empresas falando assim, olha, eu preciso de um profissional que enxergue, que leia os números, que saiba ser estratégico, que saiba tomar decisão. E a gente tem toda a capacidade, a gente tem toda a formação para trazer mais essa decisão para a empresa, né? Então, eu acho que esse é um ponto alto da nossa profissão. Muita gente está falando, a profissão vai acabar. Não, vai acabar o que é operacional. Graças a Deus, vai acabar o que é operacional. E vai jogar a gente numa profissão muito mais estratégica. Eu estou vendo a Roberta aqui, mas é que a gente sempre discutiu na disciplina, né, Roberta? É uma discussão, eu queria até aproveitar o gancho para falar um pouquinho que quando a gente começa a falar dessa mudança do perfil do profissional, eu como responsável por um escritório contábil, ou seja, a gente tem essa prestação de serviço para outras empresas, né? Então, até que ponto, efetivamente, o escritório contábil pode ser esse terceiro como parceiro de negócio, né? Então, em que sentido a gente pode, se há espaço, então, para a gente desenvolver esse perfil, não só dentro do business da companhia, eu acho que o desafio pode ser muito maior quando você pensa em ter o acesso ao conhecimento do negócio do teu cliente, né? Porque hoje o escritório contábil, infelizmente, ele está muito restrito a produzir a informação, né? Que eu acho que, inclusive, é um dos pontos que você menciona no seu trabalho também, que a gente tentar fazer essa mudança desse perfil. Hoje, o contador, ele produz a informação em função dos registros ou das vendas e das compras realizadas pelos clientes. Então, ele não está se envolvendo tanto no negócio. E eu acho que até por conta disso, se falou muito no fato de que o contador vai desaparecer, porque simplesmente fazer o registro da informação, qualquer máquina com inteligência artificial crescendo imensamente, né, nos últimos anos, eu não preciso do contador, realmente. Mas quando você começa a olhar para o contador com esse outro perfil, aí sim vem o desafio e vem um novo nicho, praticamente, de atuação do contador. Você entende que isso é possível de acontecer, essa questão do business partnering, com uma operação terceirizada para a companhia, como um escritório contábil, por exemplo? O que você imagina? Você está mudo. Opa, agora sim, né? Bom, é uma pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta bem difícil, mas se a gente buscar um pouco na história, né? O próprio processo de, vamos dizer, servitização, né? De serviço, né? Ele passou por transformações profundas dentro das organizações. A exemplo disso, o que eu quero dizer? O processo que nós tivemos, que várias empresas passaram, né? Pela transferência de atividades de contabilidade, controladoria, RH, contas a pagar, enfim, para o Shared Service Center, é uma amostra do que está por vir. Então, seja o outsourcing propriamente dito para um escritório de contabilidade, mas pode ser também um outsourcing dentro da companhia. Então, há 10 anos atrás, com certeza, várias atividades que hoje são feitas no Shared Service Center de empresas multinacionais ou nacionais, etc., eram feitas pelas áreas de contabilidade e controladoria dos negócios. Então, eu acho que é natural a gente ver um movimento onde vai ocorrer mais mudanças, né? Mais, vamos dizer, transferências de atividades para fora da controladoria.
Mas, inevitavelmente, ainda assim vão existir atividades e demandas que vão ser necessárias que a gente conduza. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu acho que sim, vai existir espaço, mas vai existir um desafio cada vez maior, porque vai claramente ter maior pressão e demanda, né, em relação a esse nível de serviço. Porque vou te dar um exemplo aí, até para trazer um pouco para a realidade do contexto de digitalização. Estava lendo alguns materiais sobre essa questão de bots, né, inteligência artificial, e um dos estudos que eu estava vendo, os artigos, comentava, né, que hoje, por exemplo, tem empresa, tem áreas que está ali analisando um centro de custo. Estou analisando, então, sei lá, o custo de passagem aérea, de custos que estão caindo no departamento, sei lá, de RH, quanto que eles estão viajando. Então, hoje você tem um recurso, tem uma pessoa, um analista, um estagiário, sei lá, analisando isso. No futuro, e não é tão longe assim, isso já está sendo testado em alguns lugares, vai ter um robozinho que vai lá, vai ver todos os seus lançamentos contábeis nessa conta contábil, né, de viagens, vai ver o pace, né, a velocidade, nesse nível de velocidade, você vai estourar seu orçamento em 7 meses. Por quê? Porque você está comprando suas passagens a uma média de 7 dias depois, né, ou antes, sei lá, do que geralmente você comprava no ano passado. Como isso vai ser feito? Na verdade, então, você tem ferramentas, né, os BIs, né, os softwares integrados hoje, de módulo de custo, módulo de viagem, módulo de matrícula de pessoa. Então, os próprios robozinhos parametrizados, eles vão conseguir fazer isso. Então, a gente vai perder muito espaço, né, o profissional nessa área, ele vai perder espaço para esse tipo de trabalho, que é mais barato, né? Então, e às vezes é mais assertivo. Então, onde vai estar o nosso valor? O nosso valor vai ser muito mais nas tomadas de decisão de algo que é estratégico, que é algo que uma máquina, que é algo que um robozinho, ele não consegue te dizer. É necessário capital intelectual, né? Como diz o Peter Drucker. Então, aí eu acho que é onde vai ter o maior valor para nós. Inclusive, eu tinha até feito uma anotação, porque hoje você tem os escritórios contábeis concorrendo, inclusive, com empresas de software, que dizem que já fazem toda a contabilidade a partir de simples entradas e saídas que a própria operação da companhia já realiza, né? Então, o desafio vai estar em como mudar esse perfil, né? Por onde que a gente poderia começar, por exemplo, para começar para pensar diferente e atuar diferente. Então, olhando para esse perfil do business partnering, por onde você entende que a gente poderia estar começando a mudança desse papel? Você já está, pela sua pesquisa, o pessoal já tinha muito desse perfil, e já era até percebido pelas áreas, né? Mas para você criar essa percepção, por onde você acha que a gente poderia começar? Olha, eu vou separar em duas respostas. Primeiro, em relação a essa questão de como a percepção de valor, né, ser maior para as outras áreas. Aí, claro, depende de vamos dizer, um apoio muito grande da alta liderança da companhia. Não foi à toa, né, que a empresa, né, ela decidiu, né, colocar a controladoria no alto nível executivo de igual para igual com os presidentes e vice-presidentes. Então, eu acho que é importante ter esse buy-in, né, esse apoio da alta liderança da companhia. E, em segundo lugar, vem muito também do trabalho de formiguinha, que é o quê? No dia a dia, você mostrar valor, né, para as tomadas de decisão. Porque, inerentemente, se você tem um time, uma equipe que está ali levando informações, mas não só, sei lá, levando planilhas, relatórios, mas muito mais do que isso, análises, né, que possam complementar as tomadas de decisão, eu acho que aí é onde você consegue gerar um efeito multiplicador muito rápido dentro da companhia, em todas as esferas aí de atuação dos profissionais de finanças e controladoria. Legal, bacana. Então, resumindo do nosso lado, eu preciso ter o apoio do proprietário das empresas, que contratou o nosso serviço, para que efetivamente ele possa compartilhar, às vezes, muitas decisões estratégicas que ficam fora do nosso alcance. Eu acho que isso é um dos pontos que você falou também, né, da área do business partner.
E também, eu acho que o segundo ponto é por onde, olhando eu como escritório contábil, tenho que começar. Fazer esse trabalho de formiguinha e mostrar o meu valor. Já começar a mostrar que a gente tem condições de fornecer a informação de uma maneira diferente. E não simplesmente aquele padrãozinho, como a gente fala, balanço DRE, que está todo mundo acostumado a ver. Obrigada, Alexandre, foi muito bom. Legal. Na verdade, é você ter um mindset, né? Primeiro, acho que você acreditar, primeiro que você tem essa capacidade, né? Como a professora Liliane estava falando, a gente estudou, né? A gente está muito próximo do dia a dia das empresas, ou seja, por que não? Talvez a gente tenha que vestir a camisa, né? E tomar a liberdade de fazer isso, né? Exatamente. O agregar valor realmente, né? Ao trabalho que a gente faz. Eu acho que até também, Arenales, complementando, acho que a questão que a Tamar levantou, a Roberta também, acho que hoje o profissional da contabilidade entra muito nessa questão que a gente aborda, né? A gente não é mais um imputador de números, né? Aquele famoso contador de feijão, né? Quando eu vi esse comentário, eu falei, gente, é que realmente a gente pega a contabilidade de 30 anos atrás, vê a contabilidade hoje e nos próximos 5, né? Nem precisa colocar muito tempo. A digitalização, a automatização, acho que tem trazido muitas artimanhas, né? Muitas coisas boas para o profissional. Só que o profissional precisa realmente estar apto a aceitar o avanço da tecnologia, né? Aí eu trago mais uma questão nesse sentido. Tipo, como que você enxerga que o mercado de trabalho vê as habilidades necessárias? Quando a gente fala de um profissional de contabilidade com uma visão de negócio, né? O que você acha que o mercado pede? Foi um assunto muito discutido com a Tamar, né? Essa questão da análise estratégicas. Quais são as skills, além dessa, que você entende ser necessária para um profissional hoje? Boa colocação, Paulo, porque dá para a gente extrapolar, né? Para o que a gente tinha comentado de... hoje, ser business partner por si só não é suficiente, tá, gente? Isso é de 5 anos atrás. Vamos pensar agora. E agora? O que tem de novo? E... eu acho que tem a ver com isso que você falou, né? Do contexto de digitalização, inovação, né? E qual é o skill necessário? Curiosamente, dentro da BASF, isso se transformou, né? O tema de Business Partner, e agora tem uma nova característica chamada do Pathfinder, que basicamente, se a gente for tentar traduzir literalmente aí, é alguém que está buscando conectar, né, essas novas tendências, esses novos temas digitais, com o contexto do negócio. E aí, sendo até mais radical, o que nós precisamos, né, de skills aí, são skills realmente relacionados a esse interesse genuíno por tecnologia. E aí eu vejo que tem 2 grandes espaços, né, de atuação. O primeiro deles é o que a gente chama aí vamos falar, é o usuário final. Então, quem vai receber a informação? Então, pode ser num sentido mais de visualização dos reports. E aí, hoje tem uma infinidade de ferramentas, né? Sei lá, o Tableau, Power BI, que você vai ver gráficos interativos e não precisa mais ver, por exemplo, no Excel. E você tem a parte de trás, né? O back-end, né? O que está por trás de tudo isso que possibilita você ter essa visualização mais amigável? Então, eu tenho visto dentro da empresa, e até com outros colegas, né, que cada vez mais as empresas têm investido em profissionais que têm essa capacidade, esse conhecimento técnico para manusear esse tipo de software ou tecnologia nova, seja para elaborar novos reports, ou seja para construir o banco de dados que vai possibilitar alguém depois trabalhar nesse tipo de banco de dados. E aí eu acho que é onde a gente tem um grande potencial aí de disrupção, porque efetivamente a gente vai atacar não só a maneira como as pessoas vão ver os reports, não vai ser mais aquilo, a gente envia o report, vai ser algo self-service, o cara faz da maneira que ele quer fazer. Então, mais uma vez, é menos um recurso, né, menos uma pessoa tendo que customizar aquilo, você customiza o seu report da maneira que você quer ver. E segundo, efetivamente aí você conseguir trabalhar esse banco de dados por trás, né, que aí, claro, envolve, por exemplo, um conhecimento particular que eu não tenho, que é toda essa questão de data lake, big data, etc., mas que eu vejo um grande potencial de desenvolvimento para as nossas áreas de atuação. Sim, só trazendo até um outro questionamento que eu acho que é muito levantado. Sempre que a gente fala em business partner, vem na nossa cabeça
a área de controladoria, a área da contabilidade. Como que você vê, assim, eu também queria ver meio que a sua visão sobre outros departamentos, porque muitas vezes aqui dentro dos alunos, né, de quem está assistindo, às vezes tem uma pessoa que fala, poxa, gente, mas eu trabalho no jurídico, ou eu trabalho no tributário. O que eu preciso também para começar a ter essa visão? Eu não exercendo a função hoje, na área de controladoria ou na área de contabilidade, como que você acha, tipo, o que você entende ser necessário para esse profissional? O que está buscando aplicar a função de parceiro de negócios, né? Mas em um outro departamento, você acha que é possível? Como que funcionaria? Qual a sua visão sobre essa questão também? Olha, Paulo, eu vejo de maneira muito similar. Eu tenho exemplos disso, né? A área de taxes, né? Se a área de taxes não conhece a operação, não conhece o negócio, ela pode estar perdendo aí grandes oportunidades, né? Em termos logísticos, ICMS, créditos extemporâneos. Então, se você está ali, uma área de taxas, por exemplo, que tá só analisando o relatório, vendo um número e não conhece efetivamente a operação, com certeza está perdendo uma janela de oportunidade muito grande para ajudar o negócio. O mesmo pode ser extrapolado para o RH, para a área jurídica. Então, eu vejo que todas as áreas, de um modo geral, devem, né, ou poderiam trabalhar nesse sentido com esse conceito de parceria de negócio, ser business partner. Sim, não, eu agradeço também, porque eu falo, é um assunto muito relevante. Eu fui da área tributária por um bom tempo, né? Vim para planejamento para conhecer. E me parei para pensar muito isso, né? Como que eu, às vezes, na própria área de impostos, conseguiria aplicar, né? E eu vi realmente, eu tenho mais ou menos essa visão sua. Hoje a gente vê mais que número, mesmo não sendo contador, né? Independente da área. Se você tem um número, analisa o que compõe, né? Que eu acho que você toma uma decisão muito mais assertiva, né, que é o que acontece com o escritório. Hoje, um escritório de contabilidade, quando presta um bom serviço, o cliente não vai querer mudar, porque ele sabe que, além de uma pessoa que analisa os números, ele gere, né, o negócio junto. Então, eu acho muito legal essa questão para muitos campos, né, que a gente exerce hoje o famoso business partner, né? Exato. Muito bom, muito bom. Posso complementar? Eu acho que, assim, são dois pontos bastante interessantes, que um é saber analisar e o outro saber o que vai colocar ali dentro, né? Porque a gente pode ter toda a tecnologia do mundo, se a gente não entender que informação que eu quero produzir. Então, o Alexandre colocou bem, assim, a gente precisa conhecer Big Data, a gente precisa conhecer métodos, a gente precisa saber o que vai ser programado, porque as pessoas que estão fazendo essas ferramentas não necessariamente conhecem o que a gente precisa. Então, esse também é um campo, eu vi aqui no chat, tem muita gente falando sobre isso, o professor Edomari mesmo está dizendo que no nosso doutorado tem Big Data, que nós temos métodos quantitativos, porque essa é uma necessidade nossa, nós precisamos conhecer esses números, né? O que vai entrar, porque cheat in, cheat out, né? Então, nós precisamos saber o que é que está entrando de informação, garantir a entrada da informação, para então poder analisar com... Então, assim, a produção ainda é uma necessidade muito grande, é uma preocupação de como esses números vão ser produzidos, para que a gente consiga analisar também. Então, isso eu acho que também é um desenvolvimento da nossa profissão que nós vamos precisar fazer. Então, eu preciso entender de Big Data, o Alexandre precisa entender, a Roberta, nós vamos ter que entender o que é, como é que isso vai entrar, né? Como é que esse mecanismo vai acontecer. E vai ser uma exigência do curso de contábeis também, né? É importante. Desculpa, tem uma pergunta da professora Ana Hu, para você, Alexandre. O que mudou no Business Partner após a sua dissertação? Quais foram as mudanças mais relevantes que você enxerga depois da sua dissertação? Muito boa pergunta. O trabalho ele foi feito em 2015, né? E o que a gente chamou lá dentro da empresa foi um diagnóstico, né? Então, ele mostrou aonde tinham as principais dores e os pontos, vamos dizer, de destaque para a área de controladoria. E a partir daí foi feito um plano de ação para poder atuar naquelas áreas, né, ou naquelas perspectivas onde a controladoria era menos bem avaliada. Um segundo benefício grande que teve foi que, como era uma metodologia, vamos dizer, interna, né,
com os pressupostos já estabelecidos dentro da própria empresa, a gente conseguiu fazer o rollout, né, a aplicação dessa mesma pesquisa, né, dessa mesma metodologia de pesquisa para outras regiões da BASF no mundo. Então, particularmente, para a empresa foi uma ferramenta muito boa para ajudar a identificar em quais perspectivas, em quais áreas ela podia, de alguma maneira, atuar para melhorar ainda mais a percepção de business partner. E a gente tem uma pergunta também do Alexandro Toaldo. Eu vou ler aqui, Alexandro, mas caso você queira complementar, tá? Você colocou que acredita que o valor do business partner será como um advisor, como um braço direito do primeiro homem do negócio. E o ponto da discussão é qual o bridge necessário deste profissional hoje para um futuro, considerando todos os avanços das tecnologias alcançadas. Acho que a gente você até já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas se você puder complementar nesse sentido que o Alexandre está questionando, ou se ele quiser complementar também, Alexandre, fica à vontade. Oi, boa noite. Antes de mais nada, aí, parabéns aí, professor Yadomar e toda a turma. Obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta. Na realidade, Alexandre, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Wharton, nos Estados Unidos, que era intitulado The CFO Becoming Strategic Partner. Então, o CFO se tornando parceiro estratégico. Uhum. E algo que se discutia muito era o contador, o financista, ele tem que ser, de fato, um business partner, como todos nós temos que ser um business partner. RH, comercial, como foi muito bem colocado, explorado aí aos colegas. Mas existe um bridge, existe aí um learning, né? Existe uma curva de aprendizado bem intensa. Como que você enxerga isso dentro da sua experiência? Primeiro, na sua dissertação e dentro da organização, que é uma organização muito bem reconhecida no mercado. Uhum. Bom, eu diria que eu tive bastante sorte, viu, Alexandre, por realmente estar, né, numa organização que preza, né, e valoriza bastante o papel da controladoria. Em segundo lugar, foi muito interessante ver que muito do que eu via na literatura ou na academia se misturava com o que eu via no dia a dia. Então, uma das coisas das conversas que eu tive até com os executivos da empresa, é que na própria concepção, na visão deles, a gente, de alguma maneira, atuava como front-runners, né? Ou seja, os primeiros corredores, olhando, então, o que há mais de moderno em relação ao papel de controladoria. Então, eu diria que, talvez como lições e aprendizados, né, que todo esse processo de transformação, ele é contínuo. Porque se eu olho de 5 anos para trás para hoje, muita coisa mudou. Mas, em termos do como as coisas acontecem, a gente continua ainda com a cultura, né, recorrente de falar de business partner, falar de parceria de negócio, características comportamentais, né, não só valorizar as características técnicas. Por quê? Porque também a organização é uma organização viva. Constantemente você tem pessoas entrando, pessoas saindo. Então, eu diria que é um trabalho muito, vamos dizer, de resiliência, né, de mapear aquilo que já foi feito, registrar e continuar a reprodução dele, né, e evoluir à medida de que novas tecnologias ou novas demandas vão surgindo. Eu acho que talvez Alexandre, tentando ser bem direto na sua resposta, seja o desafio, né, de ter uma combinação entre a reciclagem, né, do que foi feito e do que deve ser ainda feito, né. Eu acho que esse seria talvez o caminho para fazer esse bridge, né, essa ponte do que é estratégico. Muito bom. Obrigado aí pela resposta, Alexandre. Imagina. Bom, aí não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu vi que tinha uma pessoa querendo perguntar, acho que era a Dayana, eu não me recordo bem o nome, que levantou a mão. Se quiser também fazer a pergunta. Oi, tudo bem? Boa noite. Queria tirar algumas dúvidas também. Eu sou estudante de contábeis, né, do Mackenzie, e eu trabalho atualmente, eu sou consultora de sistema SAP. Então, tipo, eu vejo muitas vezes falando da parte analítica, de sistemas, que como está substituindo o mercado pessoas que estão na parte mais manual e estão indo para a parte mais analítica. Então, eu sou da parte de controladoria também, na área SAP.
E eu trabalhava antes como analista financeiro, então isso foi um dos motivos que me fez também sair de onde eu estava também. Assim, buscando ser uma pessoa mais analítica, buscando atualizações, fiz curso de Power BI também, então a gente vê como, quando eu faço consultoria em algumas empresas que mexem, né, com Excel, essas coisas, além de, como as pessoas falam, que vai substituindo, né, o sistema vai substituindo alguns setores, né, também. Chegou, tipo, de uma empresa que o sistema substituiu um setor de uma empresa, e essas pessoas capacitaram e viraram mais analíticas, então isso foi melhor para a empresa. Então, a gente, além de ensinar e mexer no sistema, a gente também tem essa noção analítica de pegar o que ela está fazendo hoje no Excel tal, e mostrar de uma forma diferente que vai ajudar essa pessoa a evoluir na carreira dela, como profissional nessa empresa tal. Isso que eu busco também como estudante, como profissional, então acho que isso é bem legal para as gerações aí que estão no curso, e sempre apontar essa parte mais analítica, que hoje em dia tem muito escritório de contabilidade que eu nunca, por enquanto eu não trabalhei em escritório pequeno de contabilidade, mas sigo algumas páginas tal, e eu percebo a dificuldade de alguns escritórios que, até em vagas, assim, de não ter essa percepção de ter um contador analítico, sabe? De ter o suporte daquele contador, de chegar na empresa e apresentar os relatórios, apresentar um dashboard, tipo, falando os pontos críticos, os pontos de melhorias. Então, eu não vejo contadores, tipo, mais antigos, né, tipo, com essa visão. Eu acho que também isso não é legal também para o negócio. Eu acho que o jovem também não está procurando muito isso hoje em dia. O jovem está procurando tecnologia, parte analítica, ele quer... Acho que o jovem da parte contábil, ele quer isso, quer se aperfeiçoar mais da tecnologia. É isso. Eu concordo, Daiana. É Daiana, né? É Diana. Diana. Eu concordo, Diana. Eu acho que assim, o grande problema hoje, e eu acho que a Roberta, a Tamar, que tem escritório também, podem dizer isso, acho que o Arenales também pode, mas é difícil você achar um profissional que consiga unir as duas coisas, né? Que tenha a parte analítica e consiga entender de sistemas. A gente, em escritório de contabilidade, a parametrização é o mais difícil, né? Porque depois fazer é fácil, né? Parametrizar, você colocar as coisas no sistema, trazer o relatório que eu quero, trazer as informações que eu quero, mas, assim, saber o que tem que colocar lá é o mais difícil, e eu concordo com você que esse profissional é o profissional que a gente tem que buscar, né, na nossa área. Sério, né? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que é um... Ou se as meninas querem falar? Sim, eu acho que é uma reflexão muito boa, né? E faz todo sentido, né? Porque também são os extremos, né? Não adianta também a gente ter um cara de IT, né? TI ali, trabalhando estritamente nos nossos temas. Tem que ter também um conhecimento básico, entender de contabilidade, entender de finanças, porque, querendo ou não, por si só a parte de TI não é suficiente, senão a gente terceirizava esse tipo de trabalho para uma área de TI, né? É isso mesmo. Eu acho que até complementa, dentro daquela discussão que a gente teve, que por mais que a gente vá passar a ter o Big Data, relatórios super prontos, o que a Liliane colocou foi pontual. Se eu não colocar a informação correta, vai sair coisa que eu não vou poder usar. Então, eu acho que essa estruturação que envolve, bem até o que ela falou, por exemplo, até as empresas de TI que fazem implantação de ERP estão buscando profissionais nas áreas de contabilidade, de RH, de fiscal, para auxiliar no processo de implantação do sistema. Porque se eles não conhecem do básico sobre uma estrutura contábil, o sistema não vai funcionar, né? Se eu colocar, dependendo da informação que eu coloco de input, o meu output vai estar relacionado àquilo. Então, eu tenho que saber muito bem quais são os meus inputs. Então, eu acho que aí o profissional da contabilidade efetivamente começa a fazer a diferença, e até ampliando qualquer área que deseje fazer, ter esse perfil de business partnering, se ele conhece bem da sua função, do seu negócio,
ele auxilia muito em como que a informação tem que ser colocada como input de qualquer processo. Eu acho que... E só complementando até a Roberta, é muito engraçado se a gente para pensar como o governo está reagindo de uns anos para cá. A gente pega as obrigações acessórias, como eram e como estão hoje, né? Você pega uma DACOM, antigamente, pega a DACOM hoje. Pega, né, como a gente tem a ECF, né? A complexidade de montar uma ECF, uma financeira, né? Então, o profissional, se ele não se atualiza, ele não entende o que está acontecendo ali, como que funciona a ferramenta, ele acaba realmente saindo do mercado, né? Porque o mercado é o que a gente brinca, né? A nossa área é uma área que sempre vai ter vaga. Só que o que eles pedem hoje não vai ser a mesma coisa que eles vão pedir amanhã. Porque hoje o mercado está de uma forma, se passou 2, 3 meses, apareceu alguma novidade no mercado, todo mundo tem que atualizar. Então, acho que como muitas áreas que a gente tem no mercado hoje, a contabilidade é isso, né? Uma atualização constante, a gente sempre vai estudar. E o governo tá junto, né? Ele acompanha a gente. Se você pega como que funcionava, né, as obrigações de uma DIPJ e uma ECF, né? Eu estava tentando lembrar o nome da declaração. Você pega a DIPJ, como era antigamente, uma ECF, hoje compara o nível analítico, né? E teve muitos profissionais que falaram, não, a ECF não vai vingar. Hoje é uma das ferramentas mais importantes, né, para uma tomada de decisão numa empresa, numa auditoria, quando está revisando, uma das primeiras coisas que pede, uma ECF. Deixa eu validar se o que você analisa, o que você monta na sua contabilidade reflete. Então, acho que o profissional realmente precisa disso, é entender muito bem o que faz e o que aquele número compõe, né? Acho que esqueci o nome, acho que a Dayana ou a Diana comentou, é realmente muito necessário, né? A gente ter a visão, né? É saber o que compõe aquela informação, né? Eu acho que o escritório traz muito isso, né, Roberta? Eu acho que tem um desafio muito grande, porque assim, a maior quantidade de empresas no Brasil, né? O Brasil é formado por pequenas e médias empresas, né? Essas empresas, elas, no meu ponto de vista, até se vocês pensarem diferente, vocês podem complementar, mas para mim estão desassessoradas na questão exatamente do negócio, né? De um business partner, né? Alguém que olha o negócio, que ajuda ele a calcular o preço, a formar preço, ajuda ele a fazer as operações da forma correta, evitar risco, reduzir o risco do negócio e assim por diante. Então, acho que é um desafio, primeiro, muito grande, porque tem um mercado muito grande para isso, a gente não consegue atender, eu acho, porque falta, o contador, ele precisa resolver um problema, às vezes, de controle interno da empresa. Então, às vezes, a gente vai falar de sistema, a gente vai falar de um sistema para cada cliente nosso. Então, você está falando aí da sua carteira. Então, você tem que resolver, não é só o seu problema de processar o dado, é também o problema do cliente gerar o dado. Então, essa questão de tecnologia, eu acho que cada vez mais, né, tem um significado, uma importância para a gente, porque a gente não consegue trabalhar sem ela. Né? A gente no escritório, às vezes, acaba vendo situações de empresa que, assim, a empresa cresceu muito rápido e ninguém ali resolveu o problema dela de sistema, ela não tem um controle interno e a contabilidade não tem como funcionar sem um controle interno. Se a contabilidade não tem como funcionar, que dirá uma controladoria, né? Então, aí realmente fica para um segundo plano. Então, acho que o primeiro caminho, assim, nosso, é pensar a tecnologia, é levantar da cadeira, sair da nossa posição de contador, chegar perto, né, do empresário e resolver o problema dele ali de organizar o financeiro dele, né? Um contas a receber, contas a pagar, ter esses controles adequadamente, ter relatório para que ele... E aí pensar no processamento automatizado dessa informação, porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir se envolver com outros temas, né? Então, ou seja, temos bastante lição de casa. E não é massificação, não é massificação, é criação de valor. A gente tem que pensar nisso quando a gente está falando de escritório contábil. Não dá para ter volume. A gente não entende o negócio do cliente em volume. A gente tem que entender profundamente. Esse é o nosso desafio. Juliana. A professora Ana gostaria de fazer um comentário também. Em seguida, o professor Oyadomari também tem uma contribuição. Então, vamos ouvi-los agora. Então, Alexandre, e todos que aí participaram, né, Tamara, a Roberta, né, e a Juliana com as perguntas, a Liliane, eu queria destacar uma coisa na fala do Alexandre, que apareceu um pouco na fala de todos. Quando o Alexandre disse que estava estudando, né, para a sua dissertação, e que tudo que ele via na teoria, na verdade, a BASF, ele via na prática também, né? Então, eu achei, assim, super importante a gente
lembrar disso, que você trazer inovação para os escritórios, você trazer coisas, enfim, soluções, depende de você também ter uma forte base teórica para isso, quer dizer, você conhecer a fundo os processos que estão por trás. Porque quando a gente, muitas vezes eu vejo discussões que as pessoas falam, porque o cara tem que ter um conhecimento prático. A prática ajuda, mas a prática, se você for pensar só na prática, ela é só uma replicação do que você vem fazendo sempre, né? E aí a gente que está estudando aí vieses de decisão, a gente vê que pode ser um viés, né? Do próprio status quo, né? Eu fico do mesmo jeito sempre, porque está tudo bom, né? Então, achei assim, que eu queria destacar isso, que eu achei bem importante essa questão, quer dizer, não adianta só eu continuar naquele papel antigo, né? Que a gente já sabe que não dá certo, porque os robôs vão fazer, enfim. E também não adianta só eu dizer que é uma questão de tecnologia, né? Porque a tecnologia, como a Liliane bem falou, eu preciso imputar os dados, né? Eu preciso organizar, muito mais do que imputar dados, né? Como a Liliane falou, eu preciso organizar aquilo que de fato é importante. Mas para tudo isso, eu tenho a teoria que me dá os caminhos, né? Me fala, olha, por aqui alguém já estudou e deu certo, então vamos ver o que eu posso aproveitar disso para a prática. Então, acho que é bem a pegada mesmo do que a gente propõe nos nossos programas aqui profissionais, né? De trazer a teoria para estudar a realidade. Não sei se isso confere, Alexandre, é isso mesmo? É isso mesmo, professora. Confirmo, assina embaixo o que a senhora falou. Eu totalmente de acordo. Então, legal. Então, eu acho que é uma coisa bacana isso, pensar que a gente está por um caminho certo, né? Que é sempre ter a teoria para subsidiar, para a gente, né? Hoje de manhã tivemos uma discussão que é para você diagnosticar os problemas e acabar resolvendo, né? Eu acho que a fala do professor Oyadomari seria legal, ver o que ele tem para falar. É isso aí. Então, eu estava com o texto pronto aqui, professora Ana. Quer dizer, 2 pontos que vocês falaram aí, e foi a tônica aí das discussões, é a tecnologia e também a questão comportamental, né? Quer dizer, então, o nosso programa, ele tem a disciplina aí que a professora Ana lidera, né, que é a questão teoria comportamental. Também temos umas disciplinas de processos e estruturas organizacionais que lidam como as empresas resistem às inovações, né? Porque, no fundo, a solução de problemas é uma inovação, né? Às vezes fala assim, problemas, mas se for chamar de inovação fica mais bonito, né? De como disse o Alexandre, oportunidade, né? Se vocês perceberam bem como ele trocou de problemas para oportunidade, né? Porque no mundo corporativo você não pode falar problemas, tem que falar oportunidade, né? Não pode falar difícil, tem que falar desafiador, né? Então aí o que a professora Ana ensina para nós aí no programa. E esse tema do que vocês estão discutindo, de fato, é um tema de mestrado, né? Quer dizer, como transformar um escritório de contabilidade num viés mais tradicional numa postura business partner. Quer dizer, o que tem que ser feito? E aí a teoria que a professora Ana enfatizou, quer dizer, o que tem que ser feito? Eu tenho que mexer em pessoas, eu tenho que mexer em tecnologia, eu tenho que mexer em processo, eu tenho que mexer em produtos, né? Quer dizer, eu estou aqui elencando sem olhar a teoria, né? Mas, assim, o que eu tenho que fazer enquanto escritório de contabilidade? Então, porque a gente brinca, né? Para o pessoal que está MSP, agora eu não chamo mais de MST, né? Que é o movimento sem tema, eu chamo de MSP, né? Movimento sem problema. Então, quem não tinha um problema, já tem, né? E assim, só para terminar aqui minha fala, a dissertação do Arenales está publicada na revista Práticas de Contabilidade e Gestão, se alguém puder compartilhar aqui. E esse tema de integração de BI, né, de relatórios contábeis, também é um trabalho que vai ser publicado, acho que na edição, se eu não me engano, de novembro, outubro, agora não me lembro, né? Que é um aluno nosso de mestrado que desenvolveu um modelo de integração para construir um DRE gerencial, porque o DRE da empresa era baseado em uma mistura de caixa e competência, quer dizer, um negócio bem esquisito. E esse aluno, né, teve, vamos dizer assim, a intervenção, né, a inovação dele não foi para frente, porque teve as resistências, e às vezes a gente se depara com as resistências, né? Quer dizer, então, a dissertação dele era para ser uma intervenção, acabou, no fundo, ser um caso de resistência à inovação, né? E quando você não tem o sponsor, realmente fica difícil. Só que o trabalho dele não se perdeu, porque lá no mestrado, né, um outro colega falou, pô, esse cara aqui é bom,
levou a pessoa para trabalhar na empresa dele, né, no grupo que ele trabalha. Então, quer dizer, teve uma evolução na carreira. E aí, outro dia, conversando com ele, ele falou, olha, agora eu consigo implementar aquilo que eu não consegui naquela outra empresa. Então, para dizer que o problema, né, a oportunidade ou a inovação está presente aí nas organizações, e no mestrado você vai fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, então, o seu trabalho de conclusão de curso é para isso, né? Então, portanto, você, vamos dizer assim, escala em termos de importância dentro da sua organização, né? Adquire o conhecimento e resolve um problema. Então, esse é o convite que a gente espera aí fazer. Evidentemente, não foi esse o objetivo aqui do nosso webinar, compartilhar conhecimento, mas a gente acaba dizendo que esses conhecimentos são gerados, né? Como é o exemplo aí do Alexandre Arenales na dissertação. E é muito bom ver que esse tema, né, Arenales, virou, vamos dizer assim, disseminação a partir da sua produção, a partir da sua, né, não quer dizer que não seja só a sua, mas que ele virou tema influenciou outras dissertações, e a gente vê por aí em outras escolas também que seguiram um pouco a sua linha, a referência, né, tipo, você faz o Google acadêmico lá, né, você vê quando alguém referencia o seu trabalho, e é legal ver que o seu trabalho está influenciando uma área de conhecimento. Posso falar uma última fala aqui? Para o pessoal da graduação, é importante que vocês saibam que o aluno da graduação pode fazer uma disciplina no mestrado, e gratuitamente, para conhecer, estando no 7º, 8º semestre, você pode fazer uma disciplina lá. Então, olhem nas disciplinas, porque as pessoas podem cursar algumas disciplinas que são bastante interessantes no mestrado, né? E até comentando sobre isso, professora, tem uma aluna que está com a gente em tributos, não sei se o Formigoni está aqui hoje, mas é muito legal, assim, as discussões, sabe? Eu acho que agrega valor para ambos os lados. A gente fala, não, mas a gente está na graduação, agora é o mestrado. Não tem, gente. Às vezes a pessoa vem com uma visão que fala, poxa, gente, não pensei nisso. Então, é muito engraçado, a gente brinca, a gente vive aprendendo. E a gente aprende sempre de lugares que a gente não imagina. Então, eu falo, agrega muito valor. Quem está cursando a graduação e tem vontade, aproveita, que vale muito a pena. Assim, é uma oportunidade muito legal de discussão, porque você vem para agregar e você sai realmente motivada a querer participar de um curso de mestrado, né? E realmente te agrega muito. Legal. Juliana, com você. Se eu pudesse só dar um depoimento em relação a isso, né? Assim, como legado para mim, né, não só pela dissertação que foi feita, o trabalho para a empresa, mas eu diria que ter a chance aí de cursar um curso de mestrado com pessoas tão qualificadas, né, colegas tão interessados, bem com boas formações, né, carreiras excepcionais e com corpo docente aí fora do sério, né, então diria que é uma honra, né, poder fazer parte desse grupo aí de profissionais, né, de acadêmicos, e se tem alguém aí pensando em fazer, né, fica aqui a minha forte recomendação. Eu recomendo, assina embaixo o curso, foi realmente um divisor de águas aí para o meu crescimento profissional e para o meu desenvolvimento pessoal também, tá, gente? Fica aí meu depoimento. É isso aí, gente. Parabéns pelo debate, foi muito interessante, né? Reforçando aí o que o Arenales falou, né? Eu postei aí no chat o link do nosso programa de mestrado e doutorado e também da nossa graduação. Então, quem tiver interesse, entra lá, dá uma olhada. A gente também que faz o mestrado, né? Somos todos aqui ou mestrandos ou doutorandos, então eu também recomendo, né? E é isso aí, gente. Aí eu não sei se tem mais alguma questão, se a professora Liliane quer fazer mais algum comentário. Não, só vamos fechar agora. Infelizmente acaba, né, o webinar. E foi muito bom. Eu agradeço ao Alexandre, agradeço a Tamar, a Roberta, ao Paulo, a Juliana, que participaram, organizaram, fizeram e participaram das discussões. Eu acho que essa troca de informação é fundamental entre vocês, doutorandos, mestrandos e mestrados, né? Então, essa troca de informações para mostrar o dia a dia que a gente tem, assim como a gente faz nas aulas, né?
assim como a gente discute muito nas aulas, e a gente trazer isso também a público é fundamental. Agradeço a todos vocês, agradeço a professora Adomari também. Professora Adomari, quer falar mais alguma coisa? Não, também só um registro de agradecimento, né, e dizer que realmente é uma noite de compartilhamento de conhecimento baseado em pesquisa, que acho importante registrar, que às vezes muitos webinars são baseados em experiências, só não que as experiências não sejam importantes, mas essa aqui enriqueceu, né, quando o Arenales trouxe a dissertação dele, né, e foi publicado também na revista, né, então vocês podem ler aí a revista, né, assinem a revista, que a professora Ana e a professora Cecília são as editoras e coeditoras, que lá você vai ter o melhor, vamos dizer assim, as melhores práticas sendo publicadas na revista Práticas de Contabilidade e Gestão. Então, assinem lá, é de grátis, né, como dizem por aí, né, e vale a pena. Obrigado aí a todos, parabéns. E pode ser tema de TCC, então, tem muita gente da graduação assistindo aqui, isso também pode ser tema de TCC para vocês desenvolverem, aproveitem. Isso mesmo. Obrigada, pessoal, boa noite a todos, e aguardo no próximo webinar vocês. Obrigada, gente, boa noite, até mais. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Um agradecimento especial para a Juliana, que organizou tudo e fez tudo muito bonitinho. Imagina, professora, eu que agradeço vocês. Obrigada, Ju, obrigada, Alexandre, Tamar, Paula, as discussões foram ótimas. Foi um prazer. Esse webinar vai ficar na nossa página, então nós vamos colocar lá disponível para quem quiser assistir. Legal. Tá ok, obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Alexandre. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.